Bom, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar agora sobre o edital da Unifesp de 2024 e 2025. Seguindo o nosso padrão IPM de qualidade, eu e o Lucas estamos aqui presentes para destrinchar o edital, mostrar para você o que mudou de um ano para o outro, mostrar um monte de coisa e aquela pitadinha de quem vive isso há muitos anos, né? Tanto minha quanto do Lucas. Bom, antes da gente começar, eu quero que você já deixe o seu like aqui, dá um joinha, já se inscreve no nosso canal e deixa um comentário aí também bacana, de incentivo, porque isso é que move a gente. E vamos ao que importa, direto ao ponto, straight to the point. Lucas, conta aí pra gente, faz uma análise do que mudou dos anos e dos highlights desse edital da Unifesp. Show. Tudo bem, pessoal? Vamos manter o esqueleto que a gente vem apresentando nos editais, informações gerais do edital desse ano, o que mudou do ano passado para esse ano, um pouquinho de estatísticas, para que você saiba o que mais cai na prova, e por fim, o Pedro te traz um detalhamento com relação ao currículo, tá bom? Esse ano, informações gerais do que você tem da Escola Paulista de Medicina, uma instituição tão clássica e tão importante. As inscrições vão começar logo, dia 14 de setembro até 28 de outubro. E a taxa de inscrição é a mais curiosa de todas, Pedro. Eles cobram 663,51 centavos. É isso, é assim, justo, correto e honesto. A quantidade de vagas é imensa, né? 243 vagas de acesso direto e são 345 com pré-requisito. É muita vaga. Isso é importante falar, que é uma das instituições que normalmente tem mais vaga de acesso direto do que pré-requisito. É uma das poucas instituições no Brasil que tem mais vagas de pré-requisito quando comparados de acesso direto, porque é um hospital extremamente terciário, quaternário, tem muita coisa, né? Inclusive isso se reflete na prova de cirurgia, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Data da prova, confirmado, anota aí para você, 8 de dezembro de 2024, início às 13 horas, e as fases, é aquele processo seletivo bem completo, composto de 3 fases, e eles separam assim no edital, tá? 3 fases, a primeira, prova teórica, geral, objetiva, enfim, sem questões, ABCD, aquilo que você conhece. A segunda fase é a prova prática, eles colocam assim, no dia 11 de janeiro do próximo ano, 2025. E aí eles colocam que essa prova prática ela é composta de quê? Uma avaliação de habilidades e ou uma avaliação informatizada. E aí o que a gente conhece, né? De vídeos, imagens, gráficos, eles colocam ali para você. E a terceira fase é uma análise curricular / entrevista, que vai ocorrer do dia 7 ao dia 20 de janeiro. Ótimo. E como é que é com relação aos pesos? Prova teórica inicial, peso 5. A prova prática, segunda fase, ali, é peso 4 e análise curricular, peso 1. Os recursos é sempre 2 dias após as provas. Então, se a prova é no dia 8, recursos da prova objetiva vai ser de 8 e 10 de dezembro. 9 e 10. 9 e 10, isso. E com relação à prova prática, é dia 12 e 13. Resultado final no dia 5 de fevereiro de 2025. O local das provas eles ainda vão divulgar. E o que a gente tem de vagas? Vou pedir para o editor colocar aí para a gente na tela. Essa primeira divisão é com relação às vagas, as programas de residência com vagas igual ou inferior a 3. Então você tem acupuntura, genética, médica, radioterapia, enfim. E uma lista enorme de vagas, de programas com mais de 3 vagas. Então você tem aí cirurgia 16 vagas, clínica médica 48, isso aqui só de acesso direto, tá? Ortopedia 16 vagas, oftalmo 13 vagas, é muita vaga disponível. E o que a gente teve de mudança, uma tendência geral das provas, agora a gente tem aqui com relação a cotas, tá? Ele coloca no item 4, PPI, isso é autodeclarados pretos, pardos e indígenas têm direito a 20% das vagas, só que olha só, ele coloca que é só para situações, para vagas que tem um número igual ou superior a 3. Tá? Tem que ter pelo menos 3 vagas. E ele coloca que vai ter heteroidentificação, enfim. E o item 5 fala sobre candidatos com deficiência. Então, o PCD tem direito também a 20% das vagas. E olha só que interessante, ele coloca algo bem claro, depois lá no final, que os programas com 3 vagas vão ter uma vaga apenas para PPI e para PCD. Então, não vai ser, se tiver 3 vagas não vai separadas. ser uma... Isso. A PCD e PPI, para sobrar uma vaga de ampla concorrência, não. Ele acaba juntando. E ele coloca assim, sendo definido por ordem decrescente de classificação de nota, a partir de lista única que ele vai aglutinar esses dois, tanto PCD quanto PPI. Combinado? E não foi só esse ano que eles colocaram esse valor de inscrição bem aleatório. Ano passado era 638,60.
Menos que a inflação, né? A São bem específicos, né, com relação ao valor. R$30 aí, um pouco menos. Exato. E olha que interessante, algo que muita gente deixa passar batido é com relação à nota de corte, ou seja, uma nota mínima que você tem que atingir independente de ser PCD, PPI e ampla concorrência. E olha que interessante, a anestésio não tinha no edital do ano passado, entrou nesse ano com relação à nota de corte, e você tem que tirar igual ou superior a 6 na prova prática e igual ou superior a 7 no resultado final. Ano passado não tinha isso para anestésio. Cirurgia cardiovascular, cirurgia geral aumentaram a nota de corte. E quem aumentou mais foi aqui neurocirurgia e otorrino. Os dois você tem que tirar no mínimo 7 no resultado final, senão não é aprovado. Essa é a nota de corte mínima, né? Isso é uma coisa interessante, pessoal, para falar para vocês, que assim, quando a gente fala de cota, existe muita polêmica, tá? Nós não vamos entrar nessa polêmica aqui. Mas a Unifesp é uma das que está na vanguarda de iniciar cota. É um volume de cota grande, tá? Mas com esse ponto de corte específico, é uma coisa, Lucas, que eu não sei a sua opinião e vamos entrar nisso, é uma coisa que meio que nivela os candidatos. Por quê? Porque eu já vi acontecer, já tem 7 anos que eu mexo com residência médica, eu já vi candidato entrar por cota enquanto a da ampla concorrência, a nota de corte foi 75, eu já vi candidato entrar com 3, com 2, com 4, porque não tinha esse nivelamento. Agora não. Agora todos os candidatos, independente se forem ampla concorrência ou cotistas, se eles tiverem uma nota menor do que isso, eles não vão poder entrar. Alguns alunos eu já vi também entrando com processo contra isso, então o que eu já vi acontecer, eu não vi ganhar, mas o aluno está lá, não conseguiu a nota mínima de corte para entrar por cotas. Beleza, essa vaga vai para ampla concorrência. E aí esse aluno normalmente entra com o processo, mas eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi dar certo. Eu já vi algumas situações disso, mas enfim, só para falar para vocês que isso é uma coisa que eu acredito, uma nota mínima para que a pessoa entre, para não ficar uma discrepância às vezes tão grande. Isso é muito legal da Unifesp mesmo, né? Mostra que ela é exemplar em muitos sentidos. Sim. Disso de ter um mínimo de habilidades. E aí ele coloca, às vezes, em prova prática, ou na prova teórica, ou no resultado final, de ter um mínimo de nota para conseguir ingressar. Isso, outra coisa importante para falar para o pessoal é o seguinte. Vocês vão ver que a nota mínima ela vai depender de cada especialidade, né? E muito importante, além de depender de cada especialidade, tem que tomar cuidado que na segunda fase tem nota de ponto de corte na prova prática. Então, às vezes, o aluno que vai muito bem na primeira, cara, primeiro lugar geral disparado, ele fala, não, eu tô tranquilo, ninguém me passa e tal. Se ele faz abaixo na segunda fase, ele é automaticamente eliminado, mesmo se ele tiver nota no somatório para passar. Então, não negligencie a segunda fase da Unifesp. Por quê, Pedro? Porque vale 40% da nota e a segunda coisa é que existe ponto de corte, beleza? Exatamente. Bom, dando continuidade, a gente vai agora para a parte da análise estatística. Com relação à prova em geral, é uma prova de nível médio, é difícil, tá? Tem questões bem complicadas, tem algumas coisas que eu vou falar aqui que são muito relacionadas à Unifesp, que se não fosse tamanha importância, a gente às vezes nem estudaria, mas a Unifesp traz isso de maneira tão importante que a gente acaba trazendo nas aulas e nos materiais para vocês. Pediatria, neonatologia domina e o top 3 temas são: primeiro, infecções de vias aéreas inferiores, junto com infecções congênitas. Em segundo lugar, testes de triagem neonatal. E em terceiro tem tanto asma e bronquiolite quanto diarreia aguda. Mas uma questão da análise qualitativa que eu posso te falar é que o nosso professor de pediatria identificou que todo ano eles gostam de cobrar uma questão de enterocolite necrosante. Todo ano é obrigatório a banca trazer. Então fica aí uma dica para você que não pode ir para a prova da Unifesp sem saber isso. GO, top 3 temas: sangramento uterino anormal em primeiro, depois ciclo menstrual e anticoncepção junto com pré-natal e em terceiro lugar tá a parte de mamas. E Lucas, o que você pode citar de análise qualitativa aqui que cai bastante? A parte de estorches também, a parte de doenças da gestação e aí principalmente sífilis. Sífilis é o carro-chefe dessa parte dentro da GO. Com relação à cirurgia, aquilo que o Pedro falou, é um hospital terciário, quaternário, com muitos serviços importantes de especialidades. Isso se reflete na prova, que é uma coisa que a gente não vê, em geral, em quase nenhuma outra prova. Porque olha só esse top 3. Primeiro, cirurgia pediátrica geral, subespecialidade. Segundo, ortopedia
pediátrica, tá? É o segundo assunto mais cobrado na Unifesp. E assim, a ortopedia ela acaba sendo negligenciada em muitas provas, ela nem figura em algumas provas, mas aqui ela é o segundo assunto mais importante, tá? E em terceiro, tem mais especialidade em anestesia geral e oftalmologia. E você fica, nossa, o oftalmo está em terceiro, Lucas. E esse é o bizu que eu quero te passar. Que na Escola Paulista de Medicina, se você entra lá no site da parte do departamento de oftalmo, eles orgulhosamente apresentam que pelo segundo ano consecutivo eles foram eleitos o melhor serviço da América Latina de oftalmo. Então vá para a prova esperando oftalmo, não deixe de estudar para a Unifesp. Já com relação à clínica, o que eu posso te falar do top 3? Hipertensão arterial em primeiro. A abordagem é o choque. Em terceiro tem ali complicações de diabetes, junto com doença da tireoide, uma parte de endócrino. Então assim, RAS, hipertensão, é o assunto disparado na frente porque cai todo ano, não vá para a Unifesp sem saber bem esse detalhe. E por fim, preventiva top 3, bioestatística, epidemiologia, atenção básica e estudos epidemiológicos. E essa prova é uma prova bem equilibrada, mas que desequilibra muito o candidato, porque tem coisa muito difícil. Muito aprofundada. Tem coisa que é isso que eu falei, a gente só coloca por causa da Unifesp. Eles já cobraram detalhes de testes estatísticos como Q-quadrado, T de Student, Pearson e vários outros detalhes de bioestatísticas, de testes estatísticos que só caem aqui. Tá? Na apostila eu lembro que a gente não vamos criar uma sessão extra em específico, em especial para a Unifesp. Então essa é uma análise quantitativa e alguns detalhezinhos qualitativos que a gente tem com relação à banca da Unifesp. Show. Uma coisa importante, pessoal, vou até deixar aqui um vídeo, pedir para o pessoal da edição subir. Eu gravei uma entrevista com a primeira colocada para dermato na primeira fase da Unifesp do ano passado, que foi nossa aluna, inclusive a nossa mentora, a Maria Clara, e ela não é prata da casa, fez uma universidade particular no interior de Minas. É caso real, não é o gênio que passou aos 15 anos e passou de novo lá, não é prata da casa, não. A gente tem muito orgulho de falar que nós somos especialistas, digamos assim, em transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E a Maria Clara é um exemplo clássico disso. Então, para você que tem como objetivo a Unifesp, não deixa de assistir esse episódio, vou deixar aqui embaixo, que é uma entrevista com a Maria Clara, que arrebentou em várias provas e que hoje é residente de dermato, uma das especialidades mais difíceis lá na Unifesp. Bom, mas eu quero falar com você 2 pontos agora importantes, tá? Eu vou falar um pouquinho da prova prática da Unifesp, que é a segunda fase, tá? Bom, o que acontece? Eu quero ler ipsis literis como está escrito no edital e eu vou te explicar, tá? Ele coloca assim, o item 9, prova prática, segunda fase. O item 9.1, olha isso aqui, a prova prática é composta por uma avaliação de habilidades ou uma avaliação informatizada contendo vídeos, imagens, esquemas e gráficos. Por que eu estou trazendo isso? Porque a prova prática da Unifesp, ela muda, ela varia, ela não tem um padrão. Agora, o que acontece? Já teve prova prática da Unifesp, claro, com 5 estações, uma estação por cada grande área, eles vão te dar um tempo ali, normalmente 5 minutos por grande área, para você desenvolver. Dica que eu te dou, dica que eu vou te dar. Bem tranquila. Por quê, Pedro? Porque a Unifesp, normalmente, ela não quer os procedimentos complexos. Ela não quer isso. Ela quer que você seja direto ao ponto, sucinto e mate o caso. Então, você pode ter que lidar com um boneco, com um autor, com um ator, com alguma coisa ali específica, mas nada muito complexo, beleza? Nada assim. Tranquilo? Outra coisa muito importante. Já teve ano que você deveria fazer 2 estações de habilidades e depois você tinha uma prova multimídia, que eu acho que vai acontecer, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Mas não se assuste se você chegar lá e forem 5 estações, porque o edital não deixa claro, isso já aconteceu. E não se assuste se você chegar lá se for só a prova multimídia. Você tem que estar preparado para as 2 situações e entender que elas podem acontecer. Pedro, quando tem uma prova multimídia, como é que funciona? Eles vão colocar você vai ter acesso a um computador ou uma televisão, vai ser direcionado para uma sala disso. Essas salas normalmente são separadas por biombos, tá? E aí você vai ter ali, às vezes, 50 questões multimídia, com vídeos, com imagens, enfim, para matar isso em 50 minutos, tá? Então, elas normalmente são questões bem diretas, rápidas, objetivas, não tem
questionários muito grandes em relação àquilo. Mas você tem que estar preparado, porque o edital coloca o quê? Volto a falar, 9.1. A prova prática é composta por uma avaliação de habilidades e/ou uma avaliação informatizada contendo vídeos, imagens, esquemas e gráficos. Eu já vivi isso com o aluno. O aluno fala, Pedro, mas todos os anos era assim, era habilidades e agora eles colocaram multimídia. Está escrito que é e/ou. Às vezes vai estar lá na hora. Beleza isso aqui? Agora vamos falar do currículo, tá? Presta muita atenção. Você que leu o edital da Unifesp, percebeu que não tem nada de avaliação objetiva do currículo. O currículo ele é avaliado na terceira fase juntamente com a entrevista. Então eles colocam entrevista / análise curricular. Você tem que levar fisicamente, tá? Todos os seus resultados. Essa análise curricular ela é muito interessante porque ela também vem com a entrevista. E aí não existe um padrão. Presta muita atenção. Cada PRM, que é Programa de Residência Médica, através dos seus chefes, de quem coordena, faz a sua entrevista direcionado, tá? E durante a entrevista, eles colocam a avaliação do seu currículo que você deve levar fisicamente. Então, você vai levar o currículo Lattes aqui. Então, currículo Lattes bem desenvolvido, já atualiza o seu currículo Lattes e depois você vai levar um memorial descritivo. Pedro, o que é memorial descritivo? As cópias dos certificados. Beleza? Você vai entregar isso lá nos dias que são determinados para cada programa. Beleza? Isso aqui, dica que eu vou te dar. A maioria dos programas, eles vão avaliar currículo. Tem vários programas que você entrega, eles nem perguntam nada, mas a entrevista da Unifesp, na grande maioria das vezes, e eu tenho um vídeo que eu vou gravar para vocês falando de entrevista de uma forma geral, o que eles querem? Conhecer o candidato, querem saber dos seus objetivos, querem conhecer você, saber se você realmente admira o serviço, coloca uma coisa na sua cabeça. Eles gostam muito de que os estudantes, os candidatos admirem o serviço. Então é muito importante você falar que conhece às vezes um staff, um preceptor, que você tem uma admiração por ali, para ver qual que é o brilho no seu olho, qual que é o sangue que está ali, qual que é a sua preferência, porque é isso que eles querem. Um hospital de renome, um hospital que tem uma cátedra muito forte, e eles querem, além de bons alunos, alunos que vão se tornar referência e vão falar bem do serviço. Que valorizam. Que estão ali para isso. Então, não se esqueça, eu vou gravar um vídeo para vocês depois falando de como você vai se portar na entrevista, tudo. Aqui não tem uma avaliação muito objetiva e todos os meus alunos que passaram falam que saem da entrevista falando assim, Pedro, eles nem deram muita moral pro meu currículo. Raramente olha ali um currículo. O que eles queriam saber? Olho a olho. Querem saber informações minhas, querem saber como é que eu sou, querem saber qual que é a minha impressão do serviço, querem saber outras coisas. Então, a grande maioria dos alunos, a grande maioria dos serviços colocam a entrevista com um peso muito maior na subjetividade do que na objetividade do currículo. Beleza? Bom, Lucas, quer falar mais alguma coisa do edital da Unifesp? Perfeito, eu acho que o principal é isso. Eu queria reforçar que a gente vai deixar um presente para eles aqui na descrição do vídeo. Você vai ver que tem uma análise quantitativa que a gente trouxe para você, vai estar ali esmiuçado, é só você deixar os dados e aí você pode baixar esse PDF também. E é isso, grande abraço, até a próxima. E lembrando para você, pessoal, que as inscrições para o processo seletivo da mentoria de 2025, nosso programa de mentoria de 2025 já estão abertas. Eu vou deixar aqui o link embaixo para você se inscrever comigo, com nossa equipe, personalizado, individualizado, muito bacana. Além disso, é muito importante que você se dedique nessa reta final. Essa reta final é o que muda o jogo. Imagine que você está vendo a linha de chegada, você acabou de ver e você tem um caminho a percorrer. Ali é na força do coração, é fazer melhor. Cada mês a partir de agora tem que ser melhor que o anterior. Pense nisso. É colocar o coração na ponta ali do lápis, do computador, de tudo, dar o gás final, principal, que ele pode fazer total diferença na sua aprovação. É isso aí, um abraço e até a próxima.